Meu irmão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pelo amor de Deus, fala seus cortinas. Beleza? Acho que não, né? Pelo amor de Deus, se semana passada a gente conseguiu ter um fim de semana legalzinho após o jogo do Corinthians, hoje, enfrentando pela milésima vez em 2025 o nosso rival, dessa vez o Corinthians fez uma partida de merda e estragou o resto do nosso fim de semana, né? Pelo amor de Deus. Para não falar só de coisa ruim, eu queria dar um recado, porque a gente sempre foi parceiro lá no Futirinhas, da Foot Fanatics. E dessa vez eles vieram aqui apoiar o canal do Crack Pepe. Eu queria dar um recado para vocês aí, ó. 7% de desconto em toda a loja da Foot Fanatics, tá? No cupom Pepe na Foot. Ou também, ó, você entra aí pelo QR Code, aponta aí, você vai ver todas as promoções legais lá na Foot Fanatics. Muito obrigado por confiar aí na gente. É um baita parceiro de anos no Futirinhas. E agora, aqui no canal do Crack Pepe, pelo menos uma boa notícia depois de um jogo horroroso desse do Corinthians. Então vai lá, 7% de desconto em toda a loja, tá? Em toda a loja, 7% de desconto no cupom Pepe na Fute, beleza? Aponta seu QR Code aí e vai lá dar uma olhada nas promoções da Foot Fanatics, beleza? Melhor loja do Brasil, Foot Fanatics. Voltando a falar aqui dessa tristeza que foi hoje o jogo do Corinthians contra o Palmeiras lá em Barueri, né? O Corinthians que com o Ramon Dias não tinha perdido ainda pro time do Abel Ferreira, continua, né? Porque hoje não estava no banco, foi expulso contra o Vasco, hoje estava o Emiliano no banco do Corinthians, mas não muda nada, né? O que foi feito hoje, o Corinthians simplesmente foi atropelado pelo rival. O Corinthians não viu a bola, o Corinthians teve a bola, né? Teve muito mais posse de bola que o nosso rival, porém os caras entraram numa rotação muito maior que a nossa. A gente viu aí o Palmeiras desde o início pressionando muito o Corinthians, muitas oportunidades criadas e em dois baita chutes, né, de alta felicidade do time do Palmeiras, eles conseguiram os dois gols muito rápido e aí deram a bola pro Corinthians. E como boa parte dos jogos, né, a gente não sabe o que fazer com a bola e o Palmeiras simplesmente só administrou, poderia ter feito mais, né? O Vitor Roque teve a chance ali de fazer o seu primeiro gol com a camisa dos homens, mas estava num lance de impedimento, o Corinthians sai, né? Com esse 2-0 poderia ter sido mais uma partida horrorosa novamente, a equipe toda péssima, ninguém se salvou novamente, é impressionante como quando o Corinthians joga mal, ele não joga pouco mal, ele joga muito mal, né? E o Palmeiras, depois de ter perdido o Campeonato Paulista, né, precisava dar uma resposta pro seu torcedor, e aí jogando em Barueri, nem tinha tanto torcedor assim, nem tinha uma pressão assim da torcida, o Corinthians não conseguiu acompanhar o ritmo do time dos caras, e simplesmente saiu derrotado, uma derrota que, olha, é pra gente ligar o alerta, porque o Corinthians, eu considero que o Corinthians tenha 11 jogadores ali iniciais, quando todos estão à disposição, jogadores 11 não, né? Vamos contar ali, né? Porque eu acho que qualquer um que a gente colocar na zaga dos que a gente tem à disposição, a gente vai passar mal. A gente passa mal, a zaga é horrorosa. Qualquer combinação que for feita com todos os jogadores de zaga que a gente tem à disposição vai dar merda, né? A gente vê o Félix Torres tentando entregar a todo custo na final do Paulista contra o Palmeiras. A gente viu ali várias oportunidades ele recuando bolas esquisitas. No último jogo, né, que o Corinthians conseguiu empatar lá na Colômbia, o gol dos caras, o Félix Torres dando bica pra cima, teve o gol também anulado do time da Colômbia, ele também tava cagando, né? Ou seja, desde a final do Paulista, não só desde a final do Paulista, o Félix Torres, todas as vezes que entrou com a camisa do Corinthians, ele é o desespero, né? A gente fica desesperado porque é um cara afobado, é um cara que não encaixou nesse time, veio aí pra mim, eu pensei, pô, joga na seleção, quem sabe não vai ser um Arboleda, talvez, que o Arboleda eu considero um bom zagueiro do São Paulo, quem sabe esse cara aí pelo menos vai dar bom, né, aqui, mas não, né, foi uma baita grana que o Corinthians gastou, não deu retorno técnico, é um cara que se for negociado a gente sai no lucro para qualquer time, tem que se livrar desse cara porque ele é muito ruim, não encaixou, seja feliz em outro lugar. E aí todos os desfalques, né, Gustavo Henrique,
o Hugo, goleiro, Angileri e o Garro. E aí quando a gente fala que a gente tá sentindo falta do Gustavo Henrique na zaga, que é o nosso principal zagueiro hoje, é pra você ver o tamanho do problema que o Corinthians tem nas mãos, né? Porque o Corinthians tem um baita problema. O Augusto Melo vai ter que se virar. Eu sei que não tem dinheiro, eu sei que o Corinthians tá numa situação financeira difícil, contratou muitos jogadores para se livrar ano passado do rebaixamento. A gente vê aí o quanto o Augusto Melo aumentou a dívida do Corinthians, mas vai ter que fazer alguma coisa. Porque com esses zagueiros que a gente tem à disposição, o Corinthians vai passar sufoco o ano inteiro de novo. Não vai ganhar nada, né? Ganhamos o Paulista aí, mesmo o Félix Torres tentando entregar em várias oportunidades. Conseguimos, né, com gol do Yuri Alberto lá jogando na Aliança, fazer o resultado para ser campeão paulista. Mas tem que gastar dinheiro. Eu não sei como, eu não sei, faz troca, cede jogador. Eu não sei o que você vai fazer, Augusto Melo. Mas você tem que arrumar, né, 2 zagueiros pelo menos pro time do Corinthians andar. E aí também eu não sei, o Choca, que não é o exímio jogador, poderia aparecer de novo, né? Se todos esses cabeças de baga, a gente viu o André Ramalho, o que ele jogou hoje, é vergonhoso. O cara chegou, veio lá do PSV, fez boas partidas, né? No começo falam, porra, esse cara é bom, que achado do Augusto Melo, né? Baita zagueiro. Porém, a gente tá vendo aí que não dá. O André Ramalho, infelizmente, não é jogador da altura do Corinthians, é um cara aí, a gente viu hoje, perdendo uma bola que ele tava 3 quilômetros na frente, acho que era do Estevão, o Estevão atropela, parecia que ele tava carregando 3 sacos de cimento nas costas, perde na corrida, não tem como, o próprio Kaká hoje também, pelo amor de Deus, não tem o entrosamento, o André Ramalho e o Kaká não vinham jogando há muito tempo, não me interessa, teve oportunidade que o Vitor Roque caído no chão, né, cai no chão com o Kaká, consegue levantar na frente do Kaká e chuta, e o Donelli ainda consegue fazer a defesa. Muitas pessoas, além da zaga, reclamando, né, do Donelli. Hoje eu não coloco na conta do Donelli. Muitas pessoas eu vi aí crucificando o goleiro do Corinthians, que eu acho que não tem tamanho, tá, para ser goleiro do Corinthians. Eu não passo pano porque é da base nem nada, mas não tem tamanho para ser goleiro do Corinthians, não tamanho de estatura, tamanho de estofo mesmo para ser goleiro do Corinthians. Não pode ser qualquer goleiro. E hoje muita gente reclamou do segundo gol, né? Mas muito mais pelo reflexo, talvez, do que não chegar na bola. Eu não vi como uma falha, mas muita gente acha que foi falha. Eu aceito, mas não dá, né? A gente sente muita. Quando o Hugo não tá, a gente sente muita falta. O Angileri entrou muito bem nas finais do Campeonato Paulista. Quando não tá, também a gente tem que colocar ou o Bidu ou o Hugo, e aí complica novamente, né? Porque a gente viu em partidas que não tinha, antes de Angileri chegar, como a gente sofria ali na lateral esquerda. Quando esse cara chegou, a segurança que ele deu, né, pra nossa zaga, fechando ali o lado esquerdo, colocou em todas as partidas que jogou contra o Palmeiras o Estevão no bolso. O Estevão, que é um jogador muito rápido, muito habilidoso, ele conseguiu deixar o Estevão no bolso, e agora a gente sente falta do cara que mal chegou e já tá machucado aí algumas oportunidades. Também sentimos muita falta. O Garro nem se fala, né? A gente não tem outro meia, a gente não pode contar com o Coronado. Para mim o Coronado tem que ser negociado. Eu sou um cara que defendia a contratação, achei muito interessante, não queria que fosse pago o que é pago para ele de salário, que eu acho um absurdo, porém não correspondeu. Em algumas boas partidas, todo mundo diz que é um leão de treino, mas quando a gente precisa dele, onde que tá o Coronado? Hoje, por exemplo, teve um trauma no ombro no jogo contra o Vasco, faz uma semana. Um trauma. Trauma é diferente de contusão. Ele teve um trauma, teve uma semana para se tratar, e ele não podia jogar hoje um clássico. A gente viu o Garro com infiltração no joelho, jogando o clássico contra o Palmeiras. E hoje a gente precisando do meia. Onde está o Coronado com um trauma no ombro, né? Você não vai chutar com o ombro, o Coronado. Você ficou uma semana tratando desse trauma. Você não podia ir no sacrifício hoje para ajudar a equipe? Eu não sei nem se o Emiliano ia ter confiança de botar ele como titular. Porém, ter a opção dele no banco? Mas não, um trauma deixa o cara de fora, a gente não sabe o que acontece. O Palácios também se recuperou, voltou em uma partida, entrou um pouquinho lá, sumiu de novo. Onde que tá Palácios? O que aconteceu? Morreu? Tá vivo? Podemos contar? Foi negociado? Ninguém sabe o que acontece com o Palácio. Então, eu não sei, o Corinthians vai ter que fazer algumas contratações para não passar sufoco esse ano de novo. Apesar que eu acho que o time do Corinthians, quando a gente tem todo mundo à disposição,
é um time para não passar esse sufoco. Porém, a gente não sabe, o Hugo Pepeca vai ficar um bom tempo parado, o Garro, né? O Garro vai ficar aí de 3 a 4 meses. E o que a gente faz? Hoje, por exemplo, a gente viu as substituições, né? Entrou aí, saiu o Raniel, entrou o Hugo, saiu o Bidu, entrou o Romero e saiu o Zé Martínez, entrou o Hector Hernandes. Então, empilhou novamente aí atacantes, mas quem que armava a jogada para a bola chegar nesses atacantes, né? E a gente viu que nada aconteceu, feijoada novamente. O único chute no gol do Palmeiras foi dado pelo Hugo. Pra você ter a noção da barbaridade que foi esse jogo. O Corinthians novamente péssimo, péssimo, se livrou de tomar um sacode. Se o Palmeiras tivesse apertado um pouco mais, a gente tinha se lascado. E é isso, tanto que a gente tá necessitado que o nosso banco aqui, por exemplo, ó, o Emiliano fez só 3 substituições. No futebol de hoje em dia, que é muito físico, você trocar mais 2 jogadores faz muita diferença. Só que o banco é tão ruim que o cara morreu com 2 substituições na mão. O nosso banco aqui era o goleiro, né, o Felipe Longo, Félix Torres, que não faz falta nenhuma, Léo Maná, nada, o Choca, que pra mim não é pior que esses caras, fez uma cagada lá no jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil, sumiu, nunca mais não teve oportunidades, né? Já que todos esses caras horrorosos têm outras oportunidades, dá uma oportunidade pro moleque. Pior que esses caras aqui não são, pelo menos não vai ter o arranque de barco que a gente viu aí do André Ramalho, o Kaká também péssimo, né? Então não tem como ele ser pior que o Félix Torres, que tem tantas chances assim no time titular, e o Choca simplesmente sumiu. Também não acho que é o Beckenbauer, mas eu acho que pela juventude, pela disposição, né? Eu acho que tem que ter mais oportunidades quando a gente não tem outras, né? A gente tem tanta porcaria tendo sequências, deixa o moleque jogar de novo, não é porque cagou lá atrás que vai cagar sempre, se cagar tira, mas dá oportunidade. Outros, Maicon, não dá. Rian, é fraco. Alex Santana, começou bem, machucou, sumiu. Charles, ruim. E Thales Magno, a última partida que a gente viu ele fazendo lá na Colômbia, a gente sabe por que não entra. E aí é complicado a gente fazer alguma leitura desse jogo. O Palmeiras foi muito superior, mereceu, entrou com sangue no zóio que faltou hoje no time do Corinthians, como um todo, muito mal. Carrilho, pra mim, ali na dividida do primeiro gol do Piquerez, podia ter entrado com mais vontade. Ali, pra mim, ele perde a dividida e o Piquerez fica sozinho pra fazer a finalização. O Depay, muita vontade, mas não fez nada. E o Alberto, novamente, né, correndo com a bola, tropeça na bola. É triste, meu amigo. Quando nada dá certo, é foda. E aí tem que falar ainda, torcida do Palmeiras comemorou, beleza, ganhou o jogo. Mas que falta de criatividade. Jogaram uma cabeça de galinha no cara. Vocês são criativos pra caramba, hein? Pô, vocês têm que zoar, óbvio. Mas, pô, uma cabeça de galinha, um negócio desse tamanho. Porra, sem graça de tudo. O negócio mais legal da torcida do Palmeiras é o Manguito mesmo, olha. Ô torcida sem graça. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse jogo podre do Corinthians, jogo péssimo pra esquecer. Tem que se ligar aí já, né? O Corinthians tá em 7º ainda, 4 pontos, mas o campeonato tá começando. Não podemos ficar no marasmo que foi o começo do campeonato passado, porque a gente viu o sufoco que foi. Então, tem que ligar o alerta. O Augusto Melo tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, tem que trazer jogadores. Eu não sei de onde você vai tirar dinheiro. Augusto Melo negocia, faz troca. Eu não sei. Faz alguma coisa, porque senão a gente vai sofrer muito como sofreu no ano passado. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês esperam para os próximos jogos do Corinthians e também que vocês façam com o Cocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Espero ver vocês de novo no próximo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!